Amadas, a paz do Senhor. Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020. Cá estamos novamente, dando continuidade aos assuntos, né, sobre família. Hoje, atendendo, né, novamente atendendo a vários pedidos, né, vamos falar sobre o abuso sexual infantil. Esse será o tema que nós vamos abordar hoje. Vou utilizar aqui, vou transmitir, né, gravar o mesmo ensino que foi dado, né, na igreja, onde eu ministrei ali no ano passado. Nós vamos ministrar esse mesmo ensino. Amados, eu quero começar essa conversa, né, com vocês. Na verdade, as minhas gravações eu faço de jeito que pareça realmente um bate-papo, né, entre amigos. Eu falo como se estivesse falando aqui, pessoa sentada no sofá e eu ali, né, dialogando. Falo com um linguajar assim que realmente me faça entender, eu procuro me fazer entender. Mas eu já quero aqui compartilhar com vocês, né, essa bênção, né, uma grande bênção. Eu estou utilizando hoje um equipamento diferente, né, de gravação. Antes, como eu já tinha falado, eu ficava compartilhando. A minha filha, na verdade, compartilhava o notebook dela comigo, né? Então, naqueles intervalos entre a faculdade dela, que está online, né, por conta da pandemia, e o trabalho dela também, que está no teletrabalho por conta da pandemia também, então ficava que eu tinha que me encaixar ali no momento, né, que ela não estivesse utilizando. Então, semana passada, Deus me abençoou, né, por intermédio do meu filho, do Leno. Ele me mandou aqui um equipamento, né, de última geração. Então, assim, pena que eu realmente não saiba utilizar todos os recursos, ou pelo menos parte dos recursos, né, que esse equipamento me permite. Mas estou muito feliz porque eu vou conseguir transmitir de uma forma assim mais clara, no sentido, por exemplo, de apresentar para vocês textos, né, apresentar para vocês a passagem bíblica, tudo. Porque às vezes a gente só falando, né? Às vezes a gente comete erros, sim. Eu percebo, depois eu vendo meus vídeos, eu percebo que eu troco às vezes o personagem e tal, não falo o versículo bíblico como de fato está escrito. Então, realmente esse sistema agora de eu interagir o texto, né, e a minha fala, então eu creio sim que vai ser de muita serventia, né, para enriquecer, vamos dizer assim, essas gravações minhas. Quero na oportunidade, né, não poderia deixar de mencionar, agradecer o pastor Job, a família do pastor Job, né? Por quê? Porque em 2018, ali, coisa de julho, agosto de 2018, o meu filho Leno estava muito preocupado, assim, em ficar sem renda, né, ficar sem o trabalho. E aí ele tinha uma renda aqui em Brasília, assim, uma renda modesta, né, e com essa renda modesta ele estava ali cuidando, ele estava realmente provendo, né, um filho que tem necessidades especiais, e também a mulher dele, né, a esposa dele, estava grávida para a criança nascer em julho, agosto, né. Então ele chegou para mim um dia e falou assim: mãe, eu estou muito preocupado, né, porque estão mandando muita gente embora lá, então eu estou achando assim que eu vou ficar, até sem essa renda que eu tenho, eu vou ficar sem ela. Então, amados, aquilo me preocupou, né? Me preocupou demais. E então eu cheguei para a igreja, né, a qual eu congrego, a Assembleia de Deus aqui, a sede aqui da Assembleia de Deus Missão do Gama, na pessoa do pastor Job, e pedi ajuda, né, em oração, para Deus abrir uma porta de oportunidade para o meu filho. O pastor Job, com toda a igreja, orou ali. Meu filho foi para São Paulo, né, para fechar um contrato bom, e Deus abençoou ali, ele fechou esse contrato, né. E hoje, glória a Deus, né, por isso, ele tem, assim, abençoado das mais diferentes maneiras várias pessoas, e a bênção realmente foi circular. Então, quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Job, e assim, e que o Senhor continue abençoando e enlarguecendo o conhecimento do meu filho, de modo que ele possa ser realmente esse canal de bênçãos que ele é. Amém, meus amados? Feito aqui o meu pequeno comercial familiar, vamos ao assunto, né? O assunto, meus amados, como eu disse, né, vamos tratar do abuso sexual infantil. Eu vou colocar para os irmãos agora
o convite, né, que na época foi feito, porque, como eu falei para vocês, esse ensino que eu vou dar hoje, ele já foi feito, né, na minha igreja. Eu já ministrei esse ensino na igreja. Então, é esse aqui o convite, né, na época o convite foi esse aí, né, abuso sexual infantil, epidemia dos nossos dias, porque infelizmente, meus amados, infelizmente, a questão do abuso sexual infantil tem tomado assim uma conotação de epidemia mesmo. Tem acontecido assim de forma assim frequente por demais, né? E o que é pior? Geralmente dentro dos lares, Eu sei que nós como mães, como pais, a gente tem muita preocupação, né, nossos filhos assim, não falarem com estranho, não receberem nada de estranhos, assim, ter a maior cautela com estranhos, e de fato esse cuidado, né, ele deve sim ser enfatizado sim em relação às crianças não, assim, não terem, não confiarem em pessoas estranhas, mas o paradoxo disso, amados, é que o abuso sexual infantil, via de regra, acontece dentro de casa e pasmem, né? Pasmem não, porque isso é conhecido de todo mundo. Geralmente com pessoa muito próxima. O abusador, via de regra, é pessoa muito, muito próxima da casa, né? Então, amados, esse ensino, né, foi dado em maio do ano passado, né, na Assembleia de Deus, como eu disse. Na época, amados, a gente contou com a colaboração, né, da doutora Rosânia Alves de Oliveira, uma psicóloga, né, que é lotada na Promotoria de Justiça aqui do Gama, né, do Distrito Federal. E ela lida justamente também, né, ela lida com essa questão da violência doméstica, violência infantil, tudo. Então, é algo assim que é bastante conhecido do universo dela, do universo de trabalho dela. E a gente, assim, ficamos muito agradecidos, né, por ela ter despendido, né, um tempo dela, uma parte do tempo dela, para nos abençoar ali, né, juntamente com toda a congregação. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento em nome da igreja também, a doutora Rosânia, por essa colaboração preciosa que ela nos deu naquela oportunidade. Amados, continuando aqui, o abuso, né, a indefesa, no caso ali a crianças, né, é chamado de o pecado suicida. Por que o pecado suicida? Amados, Jesus, ele mencionou sim esse assunto está nos evangelhos, né, está lá em Lucas, né, capítulo 17, como vocês estão vendo aí, e Jesus disse o seguinte, que aquele que faz mal, né, a um pequenino, ou seja, a uma criança, melhor seria para esse cabra, né, para esse sujeito, que ele colocasse uma pedra bem pesada no pescoço, né, e pulasse dentro do mar ou pulasse dentro do rio, né? Ou seja, melhor seria até que ele se matasse, porque o juízo de Deus em cima desse sujeito, né, não será brincadeira. Então, nós podemos chamar assim, o abuso a indefesos de o pecado suicida. As considerações aqui iniciais, amados, que nós vamos fazer, né? Essa questão, amados, da natureza humana, né? E como os irmãos estão vendo aí, está escrito a natureza totalmente depravada do homem natural. Esse homem que está com H maiúsculo aí, se refere à humanidade. Então, estamos falando de mulheres e de homens, a humanidade de uma forma global, de uma forma geral, né? Então, amados, a natureza do ser humano é depravada. Quem diz isso é Deus. Deus diz que a natureza do ser humano é depravada. Então, por a natureza do homem ser depravada, né, o que nos cabe, né? É vigiar nós mesmos e vigiar, né, o contexto que nos cerca. Não que a gente tenha que virar uns paranoicos, um doido paranoico, vendo abusador em todo lugar. Não é isso não, né? Para a gente, de forma assim, serena, de forma tranquila, de forma racional, a gente tem assim, realmente esse cuidado aprimorado, digamos assim, em relação a nossas crianças, ok? Essas referências bíblicas que vocês estão vendo aí, depois vocês pausem o vídeo e procurem na Bíblia de vocês, que vocês vão verificar Deus afirmando categoricamente
que a natureza do ser humano é totalmente decaída, totalmente pecaminosa, totalmente depravada. Então, não brinquemos com essa natureza. Amados, outra coisa, né? Outra coisa. O que que nós também podemos nessa oportunidade enfatizar, né? E agora eu vou falar aqui, né, para a minha comunidade, né? Comunidade dos crentes. Irmãos, não é porque, eu já disse isso em vídeos anteriores, mas eu vou enfatizar, né? Não é porque alguém é crente, né? Alguém ali um dia levantou a mão e fez um compromisso com Cristo, né? Um compromisso de salvação com Cristo. Amados, não significa, né, que automaticamente criaram-se umas asinhas aqui atrás, né? E o crente virou um anjo, né? Virou um anjo angelical mesmo, um anjo celestial, né? Um anjo celestial. Até porque eu digo celestial porque tem outros tipos de anjo, né? Mas eu estou falando de anjo celestial, porque muitas pessoas acham, né, que um crente, ele, uma vez que ele é crente, ele já não faz mal o que não presta. Faz sim, né? Então, essa vigilância, ela é necessária também dentro de lares evangélicos, né? Por quê, amados? Porque o ser humano, ele embora regenerado, né, ali regenerado pelas águas batismais, regenerado ali pela justificação em Jesus Cristo, isso não significa, amados, que saiu dele a vontade de pecar. A vontade dele está ali dentro, continua ali dentro, né? Em que pese ele ter sim, sido revestido de uma nova natureza, ou seja, a natureza do Espírito Santo, né? De modo que ele não mais seja escravo do pecado, porque escravo do pecado, irmãos, é aquele que não consegue dizer não. O escravo do pecado, ele não consegue falar não. Ele até sabe que bebida faz mal, que o cigarro faz mal, que droga faz mal. Ele sabe disso, mas ele não consegue dizer não. Porque escravo só tem que falar assim. Escravo não é doido de se insurgir contra seu senhor. Quem é o seu senhor ali? Satanás, né? Satanás. Então, o escravo, ele peca porque ele não tem condição. Ele realmente não tem condição de parar de pecar. Agora, o crente tem. Uma vez que ele é regenerado pelo Espírito de Deus, o livre-arbítrio é dado a ele novamente, porque o escravo também não tem livre-arbítrio, não, o crente tem. Então, o crente, amado, diante de uma situação de tentação, de pecaminosidade, quase não sai, ele pode sim dizer não para aquilo ali. Mas aí o que acontece, amados? Não vamos assim achar, né, que o crente, todas as vezes que está diante de uma tentação maléfica ali, algo terrível, ele vai dizer não. Por quê? Porque aquela vontade pecaminosa ainda está dentro dele. E às vezes a vontade pecaminosa, né, se ela está sendo ali alimentada, ela prevalece sobre a vontade santa, digamos assim. Então, cuidado, amados. Todo cuidado é pouco, né? O cuidado, ele realmente, ele nunca pode ser apartado de um ser humano, seja ele crente ou não, porque a natureza do ser humano, repito, a natureza do homem, assim, de nascença, é depravada, né? Mas a coisa é tão terrível, que o que acontece, né, em relação ao abuso infantil? O cara sabe que aquilo é errado, o cara sabe que não deveria fazer aquilo ali, mas sabe aquela história de que o pecado, ele corrompe até a própria vontade do homem. Ele corrompe a vontade dele ali seria de não fazer, ele até pensa em não fazer, ele sabe as consequências, mas quando ele se espanta que não, ele já caiu dentro, ele já está fazendo o que não presta, né? Então, por conta disso mesmo, amados, por conta disso mesmo, né, não vamos nos fiar em nenhuma natureza. Qualquer pessoa descendente de Adão e Eva, se ele é descendente de Adão e Eva, cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa pessoa, não confie cegamente, inclusive em você mesmo. Vigie, inclusive você mesmo. Amém, amados? Continuando aqui, amados, o que eu estava falando, né? Aqui não tem referência bíblica, mas posteriormente eu vou colocar mais outras referências para os irmãos, depois que tiverem a vontade, curiosidade, irem conferir lá no livro sagrado, né? Continuando, irmãos, em relação, né, ao que eu disse aqui, né, essa questão do crente, achar que o crente
depois que entrou para a igreja não peca mais. Olha o que esse livro aqui de teologia, aliás, amados, vocês que estão me vendo e que são crentes, ou mesmo que não sejam, né? É muito bom que fizesse o curso de teologia, porque o curso de teologia, amados, abre nossa cabeça, assim, abre o nosso entendimento para várias questões do mundo, para várias questões referente ao ser humano, referente à nossa família, referente à nossa sociedade. É um curso, assim, completo, porque a teologia é o conhecimento de Deus, né? E uma vez que você se propõe a conhecer Deus, a sua mente, assim, se alarga, realmente vai se alargar, e você vai passar, assim, a ter horizontes, assim, muito mais distendidos. Amém, meus amados? Olha o que essa página aqui que eu fotografei do meu livro, né? Diz, o livro de soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. Esse livro é de maio do ano passado, né? Na página 89, falava sobre regeneração. Olha o que diz ali. Pode se perguntar, né? Pode se perguntar, mas se o crente agora compartilha da própria natureza de Deus, por que ele ainda tem que lutar resistindo ao pecado e à tentação? Né? O livro está dizendo, ó, né? Se ele agora faz parte da natureza de Deus, compartilha da natureza de Deus, por que ele não tem que lutar contra o pecado e contra a tentação? Aí ele diz ali, ó, a resposta temos no fato de que a nova natureza não é uma substituição, é um acréscimo. Sabe aquele versículo que fala assim, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amada, a salvação é o seguinte, vocês imaginam essa minha roupa aqui. Essa é a roupa da depravação, vamos dizer, do pecado que me arrasta para o abismo. Quando eu aceito Jesus, né, vocês imaginam que essa coberta aqui, ó, é como se, ó, uma nova roupagem, né, fosse colocada aqui em cima de mim, né? Essa nova roupagem foi colocada aqui em cima de mim. Essa é a roupagem da salvação, o sangue de Jesus colocado por sobre mim. Mas olha só, olha aqui, ó, preste bem atenção aqui, ó. Preste bem atenção, ó. Olha quem é que ainda continua aqui, ó. Olha quem continua aqui. Então, cuidado com essa criatura aqui. O chamado velho homem, né? A velha criatura. A velha criatura não foi tirada de você, não, viu, crente? Crente. A velha criatura não foi tirada de você, não. Ela continua aqui, né? Você está revestido, é verdade. Mas vigie essa sujeitinha aqui, ok? Pois bem, amados, continuando aqui, e vou aproveitar, assim, para enfatizar o comercial aqui. Amados, a Assembleia de Deus, ela tem o curso da ETAD, né? A ETAD é a Escola Teológica das Assembleias de Deus. Então, você, assim, eu convido você realmente, se você ainda não é aluno dessa escola, você se matricule, né? Aqui no Gama, onde eu estou gravando esse vídeo, nós temos aqui a Assembleia de Deus Missão, né? Hoje capitaneada pelo pastor Dário, né? E lá nós temos o pastor Manuel Vieira, que ele é o coordenador, né? Ele é ali a pessoa realmente que administra o curso. Então, se vocês tiverem interesse, procure o pastor Manuel Vieira na sede aqui do Gama e faça sua matrícula, ok? Continuando aqui, amados, continuando. Amados, o que é que primeiro livro de Pedro, né? No capítulo 5, versículo 8 diz, né? Sintetizando o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz, amados, que em todas as áreas, né, de nossas vidas, Satanás está atento, né, para tirar algum proveito, né, nefasto, algum proveito ruim em cima de nós. Por isso, meus amados, cuidado, né, cuidado em tudo, em todas as áreas de nossa vida. Cuidado, porque Satanás tem muito interesse em destruir o ser humano. Ele não tem só interesse de perturbar, não. A vontade dele é destruir o ser humano. Fique atento, né? O objetivo, amados, desse estudo, né? Eu já antecipei desde o início, né? Que é nós nos mantermos em vigilância. Não é, como eu já mencionei, não é que a gente fique neurótico, psicótico, doido, vendo sombra em qualquer lugar, vendo ameaça em qualquer lugar, vendo abusador em qualquer lugar. Não. Ficar vigilante, ficar atento aos sinais, né? Com responsabilidade, né?
ficar atento aos sinais. Amados, esse slide, né, que vocês estão vendo aí, eu tenho ele aqui colado na parede da minha casa, na sala, né? Colado, né? Eu escrevi assim, que é para mim, eu mesmo, todo dia eu leio. O que que diz esse slide, né? O que vocês estão lendo aí, né? Para pecado não há cura. Para pecado não há cura. Há prevenção. Um dia, muito, quando nós já estivermos no céu, sabe assim, ó, né? Quando nós estivermos lá, é que sim, a gente terá essa cura, mas por enquanto, amados, enquanto nós estivermos aqui na terra, cuidado, para pecado não há cura, há prevenção, há vigilância. Portanto, cuidado. Amados, essa questão do abuso sexual, né, uma tragédia, né? E como eu disse já, não importa a condição da família, se a família é crente, se a família não é, se a família é rica, se a família é pobre, se são instruídos ou são analfabetos, não importa, né? Essa questão do abuso sexual, ele está generalizado na sociedade. Por quê? Porque o abuso sexual é um pecado, e o pecado faz parte da constituição humana. Então, onde tiver um ser humano, tem pecado, pode ter certeza, né? Então, nós como crentes, amados, por que é importante um estudo como esse? Para a gente se conhecer, para a gente conhecer a situação que nos cerca, né? E, de uma certa forma, nós desenvolvermos. É um processo de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolver o processo da nossa santificação, que é uma das etapas da nossa salvação, né? Os irmãos que têm familiaridade com o texto bíblico estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A salvação, ela é um processo. Aliás, a santificação, amados, é um processo, né? Um processo que faz parte da salvação do ser humano. Então, cuidado, vigia você mesmo, tenha cuidado com você mesmo, não confie em você mesmo, não confie na sua vontade, não confie nos seus olhos, não confie realmente na concupiscência da carne, como diz a palavra de Deus. Por quê, amados? Porque a mudança tem que começar de nós, né? Nós temos que ser o primeiro a mudarmos, né? Para depois realmente procurarmos a mudança no outro. Amém? Dados aqui, amados, eu tirei isso aqui, né, da OAB, lá do Rio Grande do Sul, um estudo que a OAB fez em relação ao abuso sexual infantil no Brasil, né, o que esse estudo concluiu nesse levantamento da OAB do Rio Grande do Sul? Concluiu o seguinte, que a cada 24 horas, um dia, né, a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas. A cada 24 horas, 320 crianças são abusadas. Amados, isso não é brincadeira, né? Isso não é realmente um dado assim para a gente deixar de mão, assim, para a gente desprezar. É ficarmos realmente assim atentos, né? Porque a coisa é em nível de epidemia, né? Em nível de epidemia. No Brasil, amados, aqui, esse dado aqui é da Sociedade Brasileira de Psicologia. Como eu disse já no início, já tinha adiantado, né? Mas esse estudo aí sistematizou. Ele disse o seguinte, que no Brasil, e esse no Brasil pode ser também no mundo, né? 95% dos casos de violência sexual contra a criança é feito dentro de casa. Dentro de casa, né? E com participação, e em 65%, né, de casos, a participação do próprio grupo familiar. Esse grupo familiar, leia-se. O grupo familiar, leia-se. Mãe, embora, amados, esse índice aqui de mãe abusando de filha é muito pequeno, né? Mas o pai, né? O pai e os irmãos ali, pai e irmãos, o núcleo familiar ali, né? Mãe, pai e irmãos. E se for padrasto, aí a coisa ainda, irmãos, aí é que a coisa realmente, ou meios irmãos, né? Aí é que a coisa realmente se avoluma, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Essa violência sexual, amados, em que pese, né? Todas essas campanhas, tal, realmente órgãos públicos estão mais voltados para essa questão, mas, infelizmente, o que a gente tem notado, amados, é que tem aumentado. Tem aumentado. Amados, e por quê? E por que tem aumentado? Por que campanhas, né? Campanhas
campanhas públicas, né, do governo não tão assim, nem melhorando essa situação calamitosa. Não estão melhorando, não melhora. As escolas mesmo, amados, enfatizando, né, os conselhos tutelares, né, o Ministério Público, etc, etc, mesmo batendo aí de cima o tempo todo, amados, não tem melhorado essa situação, muito pelo contrário, tem aumentado, né, vertiginosamente, como vocês estão vendo aí esse dado, né. E ainda, amados, é o seguinte, em relação ainda a essa situação, a maioria das vezes que uma criança é violentada, essa violência, ela se dá entre 1 e 5 anos de idade, né? E com adolescentes, ela se dá entre os 10 e os 14 anos de idade, né? Esses dados foram tirados desse site aí que vocês estão vendo. Então, amados, aqui não é nada de fake news, não. Aqui não tem chute aqui, não. O que eu estou dizendo aqui está baseado, né, em dados com verificação da fonte, né? Porque não íamos ser irresponsáveis, né, de estar passando aqui algo inverídico, né? De maneira alguma. Dentro desse patamar, amados, as meninas, eu agora verifiquei que a tarja saiu do olho dessa criança, não deveria estar assim, né? Não deveria estar assim, mas vá lá. As meninas, elas, amados, só verificando que essas crianças que estão aparecendo aqui não são crianças abusadas, não. Eu peguei essas imagens aleatoriamente na internet, né? Só para, vamos dizer assim, dar uma visibilidade no sentido do texto, né? Aumentar a visibilidade do texto, eu coloquei essas fotos, né? Mas não significa que essas crianças sejam crianças abusadas, não, ok? Continuando aqui. Amados, as meninas, né? Nesse universo infantil e adolescente, né? De crianças abusadas, crianças e adolescentes abusados, que foram abusados, 74% das vítimas de abuso infantil, 74% dessas vítimas são meninas, né? São mulheres, né? Meninas. E outra coisa, amados, como eu disse aqui no começo, né? E o homem, né? O homem aí na figura do pai, na figura do padrasto, na figura do irmão, na figura do vizinho, na figura do professor, uma figura masculina, né? O pai, o homem, né? O homem, ele é o principal agressor. São os homens os principais agressores em relação a abuso sexual infantil e adolescente, né? Tem outra situação, né, difícil da gente administrar, digamos assim, até da gente aceitar mesmo, né? Essa questão da mãe, né, que se cala, né? A mãe que se cala. Por que, às vezes, amados, que as mães se calam, né? É um dado, assim, algo assim da gente pensar, né? Por que uma mãe se cala? A mãe ama tanto, né, o filho, ama tanto a filha. Por que muitas mães têm se calado, né? Amados, geralmente, né, quando se faz um levantamento dessa situação, né, por que essas mulheres, assim, têm se calado, elas relatam o seguinte, primeiro, né, a maioria tem medo do agressor. Geralmente é a figura ali do marido, né? Então, ela tem medo desse agressor. Também ela tem medo de destruir a família, né? Ela quer continuar ali com aquela família dela, com aquele núcleo familiar. E às vezes também, amados, considerando a pior das hipóteses, às vezes por omissão. Por incrível que pareça, também tem essa coisa da omissão. Então, amados, lembrando, né, que em caso de omissão, a lei, em alguns casos, né, teve essa mulher como cúmplice, né? Se ela sabia, né? E não tomou nenhuma medida, não tomou nada assim para, vamos dizer assim, interromper esse abuso, ela sim vai ser incluída aí, né, na denúncia, no processo como cúmplice, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado da mãe para não se omitir, de modo que essa criança continue sendo abusada. Amém, amados? Uma pergunta, né, que também geralmente se faz, né, sempre que eles levantam-se dados, né, a respeito dessa situação toda, né? Aí vem aquela pergunta, né? Geralmente se politizando tudo, né? Aí já pergunta assim, escuta, quais as razões que cooperam aí para que o número de crianças abusadas, ano após ano, venha aumentando no Brasil, né? Aí já se pensa logo, seria falta de investimento em políticas públicas, de educação, tal, vê essas coisas, né? Porque ninguém quer de fato encarar a coisa na fonte. Dizer assim, olha, tem que mudar é o ser humano, né? O ser humano é que tem que mudar. O ser humano é que tem que procurar realmente Deus na vida dele, né?
para que o ser humano saia dessa espiral maléfica, né, do pecado, de se render ao pecado, porque ele não consegue fazer diferente, né? Então, o que acontece, amados? Porque se de fato educação, não sei o quê, esclarecimento, melhorasse, vamos dizer assim, essa coisa não estaria aumentando assim ano após ano, sabe por quê? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amados, no Brasil, o índice, né, de investimento em educação, para os irmãos terem uma ideia, é maior até do que o que os Estados Unidos investem em educação. E por que tanto dinheiro sendo colocado na educação, aumentando esse percentual, por que o índice de abuso infantil não tem diminuído? Porque nunca ninguém encara a fonte. Fica encarando assim as consequências, né? Mas não encara ali a fonte, ali a causa. A causa, amados, é a pecaminosidade do homem, né? A causa é a natureza depravada do homem. A causa é porque não se vigia o suficiente, né? A vigilância está faltando. Essa é a causa. A vigilância aonde? Dentro de casa, principalmente. Já que o abuso acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. Então, a vigilância é dentro de casa, né? Não é questão de escola, não sei o quê, de governo, é o PT, é o petado, é o Bolsonaro, é o Lula, nada, não é isso não. Responsabilidade, amados, primária, dentro de casa, é pai e mãe, principalmente a mãe, ficar atenta aí para essa situação. Amém, amados? Continuando aqui. Amados, eu falei que a escola, né, o grupo escolar do seu filho, a escola lá, ensino médio e tal, a escola secular, né? Em que pese, amados, a escola ser, sim, né? A escola é muito importante para a criança, para o ser humano, né? Para as pessoas, no modo geral. Mas, olha, o ensino essencial não está na escola, não. O ensino da escola é importante, porque a escola vai preparar o teu filho para o mercado de trabalho. Mas quem prepara o teu filho para a vida é você, pai e mãe, né? É você, pai e mãe, que tem que realmente cuidar do caráter do seu filho desde cedo. Para você que é crente, né? Para você que é crente, tem aqui uma excelente ajuda, né, para o teu filho. Eu vou colocar aqui agora, você certamente sabe, mas eu vou aqui lembrá-lo, né? Qual é a excelente ajuda, qual é a escola mais excelente que teu filho, né, pode ter acesso. Essa daqui, ó, né? É a escola dominical, é a escola lá na igreja, né? Porque na igreja, amados, o ensino da igreja, ela ensina o ser humano, assim, o ensino é um ensino pleno, envolve todas as áreas do ser humano. Não vai aqui enfatizar só matemática, português, não. Vai enfatizar a questão, assim, global do ser humano, que é a formação do caráter dele, um caráter bom, um caráter excelente, um caráter ali baseado na palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o crente não faça bobagem, o crente faz bobagem sim, mas esse índice é menor, tanto é menor que quando se tem conhecimento de alguém com esclarecimento nas escrituras, com alguém realmente evangélico, como diz o outro, e se tem um caso desse, vira escândalo. Por quê? Porque não é comum que isso acontecesse. Porque se fosse comum, não virava escândalo. Então, assim, amados, sim, as pessoas na igreja, né, estão, sim, mais protegidas, né? Não estão, assim, livres. Deixando bem claro, não estão livres, mas estão mais protegidas, sim, por exemplo, de ocorrências como essa que nós estamos tratando aqui, ok? E por que, amados, o ensino da igreja, né, é superior, né? Porque, como eu disse aqui, ela vai ali tratar o ser humano, né, no âmago do ser humano, né, dizendo assim, olha, cuidado com suas vontades, você não pode se guiar pela sua própria vontade, você tem que se guiar por aquilo que Deus realmente quer para a sua vida. E esse tipo de ensino, amados, jamais vão dar na escola, né? Jamais vão dar numa escola. Na escola ali é a coisa mais superficial, porque, como eu disse, a escola não prepara para a vida, prepara para o mercado de trabalho. Quem prepara para a vida é a família, né? E a igreja é, sim, amados, ali uma extensão da família, né? Então, é muito importante que seu filho, desde pequeno, seja criado na escola dominical. Não quer dizer que teu filho não vá realmente, assim, às vezes, se desviar, né? Se desviar do bom caminho. Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar e até quando ele crescer não se desviará dele. Amém, amados? Irmã Rose,
eu lhe acho assim muito pessimista. Eu vou enfatizar de novo. Irmã Rose, você tem uma visão muito pessimista da vida, muito pessimista assim do ser humano. Tenho não, amados, tenho não, né? Eu acho que eu estou assim muito bem acompanhada, né, nessa minha visão. Primeiro porque Deus, né? Deus e os escritores bíblicos compartilham disso, né? E eu posso também citar, né, Thomas Hobbes, né? Um dos maiores intelectuais, um dos maiores estudiosos da sociedade que já pisaram em cima dessa terra, né? E uma das frases mais famosas, né, de Thomas Hobbes foi justamente essas que vocês estão vendo aí, né? O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Então, via de regra, né? Quem faz mal a uma pessoa é justamente outra pessoa, ok? Aí, de novo, irmãos, aqui, né? Eu estou sendo repetitiva, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele não se cansa de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança, né, pra gente. Então, eu vou ser repetitiva aqui também, né? Mas e o homem crente? Irmã Rose, o homem é o lobo do homem, mas e o homem crente? Amados, o homem crente, como eu disse, o índice é menor dele fazer bobagem, é menor, né? É menor. Tanto é menor que quando acontece vira escândalo, todo mundo, desce a lenha, né? Por quê? Porque não é comum acontecer, então quando acontece vira notícia, né? Mas a esse respeito, amados, Jesus falando ali por discípulo, né? Esse versículo bíblico que vocês estão vendo aqui, Mateus 26, versículo 41, com licença aqui um pouco. Esse versículo bíblico aqui foi dito para crente. Ele disse por discípulo, né? O que ele disse aí? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, amados, porque eu sei o que é certo. Principalmente depois que eu passo a ler a Bíblia, sabe? Que eu passo a ouvir os ensinos na igreja. E sim, eu tenho certeza do que é certo. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado. Mas, aquele que eu falei, a velha natureza aqui. Olha a velha clamando aqui pelo alimento dela. E o alimento dessa velha natureza é o pecado, irmãos. É tudo que não presta. Essa velha natureza quer, né? Então, cuidado, né? É crente, está na igreja, glória a Deus, que você aceitou Jesus, você é nova criatura, está na igreja, amém, né? Mas, continue vigiando você mesmo, ok? Nesse sentido aí, amados, para quem não conhece essa figura que está aí, desse homem que está aí, em relação, por exemplo, o homem crente, né? Será que um homem crente assim, esclarecido, não faz bobagem? Faz sim, né? Mas faz, como eu disse, mas numa escala menor. Tanto é que esse escândalo aí desse homem aí que eu vou mencionar, foi assim na época, no início dos anos 80, foi assim de uma repercussão mundial, abalou realmente as estruturas, né, sociais da época, né, essa notícia aí. Quem é esse homem? Esse homem é Jim Swaggart, né, que foi considerado um dos maiores pregadores do século XX, né, um dos maiores. Talvez na época dele até podia se dizer que era o maior pregador do século XX. Esse homem aonde ele chegava, mas estádios lotavam, e fora do estádio tinha 2, 3 vezes a quantidade de gente lá dentro que não tinha conseguido entrar. Então, assim, o ministério desse homem era tão grandioso assim, que ele sustentava a África todinha. Tanto é que assim que ele caiu, a África conheceu aquela fome terrível lá em 84, 83, 84, 85, uma coisa assim. Vocês estão lembrados que o Michael Jackson gravou aquele disco lá? Os mais antigos vão lembrar, né? Lógico que os jovens não vão lembrar. Que o Michael Jackson gravou aquele disco lá, We Are The World, né? Que para levantar fundos lá para a Etiópia e tal. Por quê? Porque assim que esse homem caiu, amados, assim que ele caiu em tentação, e foi um escândalo, né? Então, infelizmente, muita gente que está na igreja está ali focado no pastor, o pastor cai, ele cai junto. Então, quando esse homem caiu, aquelas pessoas que colaboravam com o ministério dele cortaram, né? E nisso, a África, né? Aquelas crianças lá, aquele povo lá, realmente entrou numa fome sem precedentes. Por quê? Porque o ministério dele era muito grande, como eu disse, né? Muito grande mesmo. Ele amados, primo legítimo do Elvis Presley, né? Jim Swaggart, cantava com a voz do Elvis, além de pregar maravilhosamente bem, ele cantava com a voz do Elvis Presley, né? Uma família maravilhosa, a esposa dele, os filhos, né? Então, o que aconteceu, amados? Esse homem, assim, era uma celebridade no mundo inteiro, né? Esse homem, rainhas pediam audiência com esse homem, para vocês terem uma ideia, né? Então, amados, o que aconteceu? Ele não vigiou,
ele não vigiou, caiu, né? Caiu em adultério com uma secretária dele, e aí, junto com essa secretária, ele se viciou em cocaína. Aí, um dia, essa secretária conseguiu, na época, filmar alguma coisa assim, ou tirar foto, não me recordo, né? E começou a chantagear ele. Começou a chantagear, tirando, assim, milhões dele na época, né? Até que um dia, vocês estão vendo essa cena aqui, ele, amados, em rede mundial. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, que até a Rede Globo aqui, amados, não tinha essa coisa de, por exemplo, entrar via satélite, não sei o quê. Os cultos dele eram via satélite, né? Então, ele também via satélite num domingo, num sábado, num domingo, ele via satélite para o mundo inteiro, começou a chorar. Essa é a figura que vocês estão vendo aí, a cena que vocês estão vendo. Ele começou a chorar e confessou o pecado dele, né? Ou seja, se um homem como Jimmy Swaggart cai, né? Imagine você, né? Imagine eu. Então, vigilância. Ó aqui, ó a velha natureza. Não se esqueçam da velha natureza. Não se esqueçam da velha natureza. Bom, aqui algumas informações, né, a respeito de Jimmy Swaggart e tal. Vocês tiverem curiosidade, vocês depois dão um pause e leiam o que está dizendo aí. Vamos continuar, porque o vídeo já está em 40 minutos, né? E eu tenho muito cuidado com a questão do horário, né? Amados, essa questão da gente estar enfatizando, né? O próprio apóstolo Paulo diz que é bom que a gente fique repetindo mesmo, né? Repetindo, porque isso é segurança pra gente, né? Enfatizando essa coisa, cuidado, né? Filipenses 3, versículo 1, diz justamente isso. Olha, eu não me canso de estar escrevendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, porque isso é segurança pra gente, né? Então é bom estar sempre sendo lembrados, né? De que somos pecadores, de que a nossa natureza é decaída, que somos depravados, e por isso mesmo não devemos brincar com nós mesmos, ok? Aqui, amados, eu coloquei aqui alguns personagens, né? Algumas pessoas que, embora fossem, né, pessoas assim de grande repercussão assim na mídia, né, naquilo que eles faziam, né, pessoas realmente assim de um ministério, de um trabalho muito admirado, né, muito admirado, realmente assim, pessoas que eram realmente expoentes, né, naquilo que faziam, ou seja, caíram em tentação, né? Vocês veem o caso daquele médico aqui, né, que eu não estou nem doido de tentar falar o nome dele, que eu não vou conseguir de jeito nenhum, é Roger alguma coisa, né? O João aqui de Abadiânia, né? E aquele tatuador de famosos, né? Que também caiu em tentação e realmente foi jogado na lama, digamos assim. Então, amados, preste bem atenção aí, esse versículo que está saindo. Você sabe o que o apóstolo Paulo dizia a respeito dele mesmo? Ele disse, olha, eu fico, vamos dizer assim, esmurrando meu corpo, não no sentido literal, dizendo assim, olha, eu fico aqui, né, me segurando, eu me seguro, né, para que naquilo que eu mesmo ensino eu não venha a ser reprovado, naquilo que eu digo para os outros não fazerem, eu mesmo não vinha fazer. Então, amados, esse também, se o apóstolo Paulo dizia isso aí dele, imagine a gente, amém, irmãos? Amados, e por quê? Amados, vocês me desculpem, eu já percebi que esse vídeo vai ficar grande, mas não vai ter como ser diferente não, né? Vamos lá, porque o assunto realmente é muito importante. Amados, essa questão do abuso sexual infantil está aumentando, né? Não tenho dúvida, amados, isso é fruto, né, da destruição da família, né? Da destruição da família. Porque, amados, todo mundo sabe, né, que se a família for destruída, a sociedade é destruída, né? Então já não é de hoje, amados, que vem vindo aí uma doutrina, né? No sentido de desmerecer pai e mãe, desmerecer o casamento, desmerecer, assim, o núcleo familiar, desmerecer essa questão da liderança, né, de pai, sabe? Essa questão de papéis de pai e mãe. Isso não é de hoje que essa doutrina satânica, né, vem para querer realmente destruir essa instituição, né, dada por Deus, que é a família. Aí alguém pode dizer assim, irmã Rose, eu acho que você está exagerando, irmã. Não tem essa coisa de quem é, irmã Rose, quem que ia destruir a família, querer destruir a família, tal. Amados, o que eu estou dizendo para vocês é real. Esses sujeitos que eu vou colocar para vocês verem aí, eles, no início do século passado, né, para cá, começou-se esse movimento para destruir a família. Aliás, até para banir esse nome família, né?
Hoje vocês já estão vendo, né? Não pode mais botar o nome do pai na certidão de casamento, não pode mais botar mãe, não pode mais chamar de mãe, não pode mais chamar de pai, porque tem que chamar de cuidador. Ou seja, apagar, né? Jogar por terra, né? Jogar por terra, pulverizar, né? Acabar realmente com a família. Amados, tem um movimento chamado Escola de Frankfurt, que é a questão do marxismo cultural, sabe? Essa coisa do politicamente correto, ferramenta de controle social. Eu não vou me adentrar aqui, senão daqui a pouco esse vídeo vai dar 3 horas ou 4. Então, depois eu vou colocar aqui, vocês pesquisem lá, vocês pesquisem na casa de vocês, olha aqui, ó, o que eu estou dizendo, né? Vocês sabem o que esses caras aí que são idolatrados pela esquerda, pelo regime político de esquerda, esses 4 caras aqui, tem outros, né? Mas eles são idolatrados, né? Esse sujeito. É o pensamento desse sujeito, entendeu? Que eles tentam, regime de esquerda, tentam implantar, né, nos países onde eles conseguem ganhar eleições. E o que esses sujeitos dizem aí? Eles dizem, amados, que a família é a raiz de todos os males. Então, se você quer melhorar a sociedade, se você quer realmente ter um ganho social, destruam a família. Irmão, só pode ser o Satanás, só pode ser o Satanás. Olha aqui, em relação ao que eu estou dizendo aqui, esses autores aqui também caminham aqui na mesma linha de pensamento, né? Vou passar rápido porque eu não vou me adentrar aqui, né? Inclusive, esse Engels, né, que era um dos companheiros lá de Marx, Karl Marx, ele diz que a origem da desigualdade está na família. Destrui a família e vai acabar as desigualdades sociais. Nós vamos entrar assim, sabe? Numa terra que manda leite e mel. É só destruir a família. Destrói pai e mãe, destrói família e o mundo entrará, sabe? Numa era milenial de paz, de segurança e de prosperidade para todos. Esse é o ensinamento que eles estão dando. Inclusive na escola onde seu filho está, né? Irmãos, a coisa está tão, me desculpe assim, tão desgraçada, né? Vocês sabem de que passaram a chamar a pedofilia? Passaram a chamar de orientação sexual. Telefone aqui de novo. Gilmar, desculpe, amados, meu telefone aqui é uma benção. Eles passaram a chamar pedofilia de orientação sexual. Ou seja, hoje, entendeu? Se eu quero transar se eu sou mulher e quero transar com mulher, e daí? Entendeu? É meu gosto, é minha orientação sexual. Eu sou um homem e quero transar com um homem, e daí? É minha orientação sexual. Eu sou um ser humano e quero transar com um animal, e daí? É minha orientação sexual. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, quero transar com uma criança, e daí? É minha orientação sexual. Então, já tem movimentos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, entendeu? Para descriminalizar a pedofilia. Se vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo, entrem aí, o site está aí, né? Entrem aí, verifiquem, entendeu? Que já tem movimentos dentro de governos, entendeu? Para votar leis que descriminalizam a pedofilia. Isso não é brincadeira, não é brincadeira. Amados, com essa revolução cultural, né? Daqueles 4 caras que eu mostrei ali para trás, né? Amados, com essa a dita revolução cultural, amados, quem pagou mais o pato disso aí, né? Foram as crianças, né? Com aquela situação também que a mãe teve que sair de casa, tal, no pós-guerra, aquilo que eu já falei no vídeo anterior, né? O custo de vida ficou muito difícil, ficou a demanda, as pessoas hoje não são mais cidadãs, elas são consumidoras, então tem que manter um padrão ali de consumo, porque senão elas são tidas como indigentes, né? Se teus filhos, por exemplo, não ostenta na escola, por exemplo, um tênis de rico lá, entendeu? Teu filho vai sofrer bullying, então tem tudo isso, de modo a pressionar que a mãe, por exemplo, saia de casa para precisar trabalhar, porque o pobre do pai já não dá mais conta, né? Então, com isso, amados, mães, né, saem para trabalhar e crianças ficam vulneráveis, né? Dentro de casa, em creches, né? Porque o olho mais protetor em relação à criança é o olho da mãe, entendeu? Em creche, teu filho não está seguro, né? Com o vizinho, teu filho não está seguro, sozinho em casa, menos seguro ainda. Então, o melhor orientador, o melhor guardador é o teu olho, tá? Mãe, é o teu olho, né? Então, essa questão, amados, infelizmente, a gente sabe que isso foi caminho sem volta, não tem mais como tipo assim, a maioria dos lares precisa sim que a mãe trabalhe fora, ou então passam até fome, né?
Mas isso foi sim uma das causas, tirar a mãe de dentro de casa foi uma das causas para aumentar essa vulnerabilidade infantil, ok? Aquilo que eu falei anteriormente, amados, a indústria, né, achou muito bom, por exemplo, a mãe sair de casa e trabalhar, porque antes aquilo que elas pagavam para um homem, né, passaram dividiu no meio, né, paga hoje para o pai e para a mãe, eles produzem o dobro, né, do que só o pai produziria, e aí a indústria achou muito bom, porque agora ganha o serviço de dois, pagando o que pagaria para um, né, achatou os salários. Então, aquilo que no passado o homem ganhava sozinho, hoje para essa mesma renda vir para dentro de casa, tem que ser o pai e a mãe juntos, trabalhando. Enquanto isso, as crianças, né, como diz o outro, a Deus dará. Irmãos, eu falei assim que esses ensinos era coisa de Satanás. Aí você pode dizer, mas, meu Deus do céu, isso é coisa de crente. Crente assim, radical. Tudo de crente é Satanás. Tudo de crente é Satanás. Pois olha aí. Olha aqui, olha esse livro bem aqui. Regras para radicais, baseado naquela escola de Frankfurt, né? Esse Alinsky aqui é um deus também, né? Para a doutrina esquerdista, né? Esse cara é um deus, entendeu? E olha o que quando você abre esse livro aqui, olha a quem eles dedicaram, a quem o livro está dedicado, né? Não vou ler aqui para não aumentar, mas depois vocês iam estar dizendo aqui que esse livro ele é oferecido, ele está homenageando Satanás, o primeiro radical da história, o Lúcifer, diz claramente assim, né? Então, livros que são escritos, amados, para enaltecer a figura de Satanás, são esse tipo de doutrinador que, influencia muitos professores em escola para passar esse tipo de coisa para os teus filhos, entendeu? Para vulnerabilizar os teus filhos. Não estou dizendo que todo professor faz isso. Não estou dizendo que tem muito professor sério. Tem muito professor comprometido. Mas a gente sabe que tem muito professor também ativista político, entendeu? De doutrinas como essa dentro das escolas. Ok, amados? O que essa doutrina diz, amados? Ele diz o seguinte: para destruir a sociedade ocidental, tem que destruir 3 bases, né? A herança judaico-cristã, ou seja, destruir a Bíblia, destruir a herança grega, essa questão da racionalidade, do pensar racional, destruir isso também, e destruir o direito, ou seja, a herança romana. Por quê? Porque é o direito que tem barrado, irmãos. É o direito, as leis, é o direito que tem dito, olha, se transar com menina com menos de 14 anos é estupro, né? Estupro. Se transar com criança é pedofilia, é crime, entendeu? Então, eles estão tentando derrubar essas 3 bases aí. Isso não é brincadeira. Amados, eu não estou aqui com teoria de conspiração, entendeu? A coisa é séria, E eu conclamo vocês que estão assistindo esse vídeo, peguem esses slides que vocês estão vendo e pesquisem o que eu estou dizendo, né? Já falei aqui, né, amados, tirou a mãe de dentro de casa, tá? A mãe era a principal educadora, as crianças foram para a creche, então isso também foi uma brecha de vulnerabilidade, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças. A responsabilidade, amados, de ensinar os filhos, como eu disse aqui no início, não é da escola primordialmente, como muitos pais pensam que é. A responsabilidade de ensinar os filhos é dos pais, né? Tem aí esse versículo bíblico, essa orientação de Deus, está dizendo que é os pais que têm que ensinar filho, não é professor, entendeu? Não é delegado, não é conselho tutelar, é os pais, né? Mais outro versículo bíblico aqui, Deus dizendo, olha, é você, pai e mãe, os responsáveis por ensinar, né? Por admoestar, por orientar, né? Realmente por preparar os seus filhos para a vida, né? É pai e mãe, não é professor, não. De novo, né, mais outro, né, a Bíblia todinha enfatizando, olha, é pai e mãe, mas outro, né, mais no Novo Testamento, dizendo, olha, a educação vem da família, para formar um bom cidadão, essa educação vem da família, mais essa passagem bíblica aqui, que eu vou correr, amados, porque já tá em 54 minutos o vídeo, deixa eu correr aqui. Mas o que está acontecendo hoje, amados, com esse negócio da escola de Frankfurt que eu falei? A tendência agora é eles tirar teu filho de você o mais cedo possível. Quando eu fui me alfabetizar, no tempo, na década de 60, a criança ia para a escola com 7 anos. Depois passou a ser 6 anos, agora é 4 anos. Daqui a pouco, irmãos, vão fazer como já aconteceu no passado, né?
tirar os filhos realmente ainda bem pequenos mesmo para o Estado criar essas crianças, separado de pai e mãe. Não vou entrar no detalhe aqui hoje, mas essa questão que no passado já aconteceu, né? Inclusive em relação a tirar a criança das mães para ser criado lá, levar para o exército, né? Estou falando de Esparta e tal, mas não vou nem entrar nisso, não, senão já é outro assunto, né? Eu abro um parênteses aqui e vai confundir. Mas isso já aconteceu no passado, né? Inclusive, essa questão de educar a criança, né? Para enfatizar e para realmente ali impor homossexualismo. Isso já teve no passado, na Grécia Antiga, mas não é o assunto agora, vamos passar. Pois bem, aí a pergunta, né, que eles fizeram para eles, o que fazer para destruir a família, né? O que fazer para destruir a família? Então, amados, entre outras medidas, né, eles chegaram à conclusão que era só dizer que mulher e homem tinham direitos iguais, no sentido de que a natureza deles era uma só, que não tinha papel de mulher, não tinha papel de homem, então agora mulher e homem é tudo a mesma coisa. Então, isso foi uma das estratégias que eles encontraram para destruir a família, né? Irmãos, só que a diferença, né, entre as pessoas, ela existe. E não vai ter doutrina política nenhuma, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem do raio que o parta, né? Que vai tirar, né? Algo que é patente, amados. Os seres humanos, os seres vivos são diferentes, o ser humano é diferente, a constituição de vida, né, de cada ser é diferente, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, essa coisa de dizer que joga tudo dentro do caldeirão ali, que está tudo igual, isso é doutrina de Satanás, amados. Isso é doutrina do diabo para destruir realmente a sociedade, né? Isso aqui eu já falei, amados, a questão da mulher hoje não poder mais se dedicar aos filhos, né, criar os filhos, e aí por conta disso, amados, ela desesperadamente, ela passou a realmente a precisar que o marido, né, dentro de casa compartilhasse daquelas funções que tradicionalmente pertenciam à mulher, né, então ela hoje realmente precisa, né, que o marido compartilhe, porque os dois agora são provedores, né, e aí nesse afã, amados, de procurar realmente compartilhar com o homem, né, estão compartilhando aí tarefas que o homem não sabe assim, essencialmente não poderia fazer, né? Não deveria fazer realmente, né? Entre essas, amadas, essa questão, por exemplo, de pai, né? Dando banho em filha, pai trocando fralda de menina. Amados, olha o que a Bíblia diz a respeito disso, ó. Né? Que nenhum homem, né, se chegaria a uma parenta, tá com A. Se você não tiver assim, pode, assim, não, irmã Rose, será que você não forçou a barra aí? Não, mas você pode abrir sua Bíblia em Levíticos, né? No capítulo 18, versículo 6, que está dizendo, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, qualquer parenta, né? Para descobrir a sua nudez. Amados, essa coisa de homem, entendeu? Tá trocando fralda de menina a mulher. Tomando banho com menina mulher, tomem cuidado, porque quem disse isso aqui foi Deus. E era no sentido de que, uma vez que ele descobria a nudez dela, amados, isso aí já era traduzido inclusive como sexo, porque era um pulo, né? E Deus disse que é um pulo. Então tome cuidado, né? Tome cuidado. Outra coisa, amados, a gente não pode também, né, nunca, né, se acontecer, por exemplo, uma criança ser abusada, mesmo que seja adolescente, isso é bom enfatizar. Nunca se pode pegar, por exemplo, a vítima ou o comportamento da vítima, que tenha sido, para justificar que o sujeito abusou, não. Às vezes o cara diz, não, ela deu em cima de mim, ela se insinuou para mim, cabra sem vergonha, o adulto é você, entendeu? Quem tem que pensar por você e por ela é você. Então não venha usar o comportamento da vítima como justificativa para a tua safadeza, entendeu? A vítima é vítima, né? O agressor, né? O criminoso é você, tá? Se atente para isso. Amados, desculpa assim, peraí. Às vezes pode dizer, mas Rose, os vídeos que você está mandando assim, você está me chamando de criminoso, às vezes, né, um irmão. Mas eu estou falando aqui de um modo genérico, estou falando assim pro homem de uma maneira genérica, né? Então, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando diretamente com ninguém, não. Amém, amados? Me perdoe se de repente estou passando essa ideia, né? 1 hora de vídeo, deixa eu correr.
Irmã Rose, deixa eu falar uma coisa. Quer dizer, então, que em momento algum, meu filho, eu mesmo correndo, irmã Rose, eu não, a criança fez cocô na roupa, na fralda, o meu marido não pode mudar. Que é isso, irmã Rose? Irmã, poder pode. Nós estamos falando aqui, amados, é de costume, né? Aí, tipo assim, aquilo fica... Ou então o pai dá um banho numa filha, qual o problema? Não tem problema. O problema é se virar costume, né? Cuidado com o costume, né? Era o que os mais velhos diziam, né? Que o cachimbo em si não entortava a boca de ninguém. Mas o costume do cachimbo, sim, né? A questão aí é o costume. Amém, amados? Né? Ficou claro? Espero que tenha ficado realmente claro, né? A questão, amados, da medida preventiva, né? O que fazer, né, para a gente se prevenir? Mas, em primeiro lugar, você, por exemplo, não deve expor a criança, né, a potencial risco. Tipo assim, vestir a criança de forma sensual. Aí alguém está dizendo, irmã Rose, espera ainda. A criança se veste, eu visto minha filha do jeito que eu quiser. A culpada não é meu filho, não é minha filha ou meu filho, não. A culpada é o safado lá, o abusador. Não é por isso que agora que eu vou evitar do meu filho, da minha filha, vestir a roupa que quer, não. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem razão no que você está dizendo, né? Mas arrasou aí comigo aqui. Por exemplo, a gente, quando a gente tem um celular, a gente costuma esconder o celular para não encorajar um ladrão. Não estou nem dizendo que vai evitar dele roubar, não, mas para não encorajar o ladrão. Aquele chamado crime de ocasião. Então, amados, a mesma coisa em relação à vestimenta. Em relação à vestimenta. Por exemplo, não tem nenhum problema da mulher andar de minissaia e tal. A luz da Bíblia não deveria, né? Porque você não deve nunca incentivar a libido alheio. Mas não vou nem entrar nisso, não. Né? Uma mulher andar com a roupa curta, né? Porque um homem, né? Um homem não faria mal a ela. Um homem no sentido, vamos dizer assim, social, um homem com um caráter, vamos dizer assim, formado, né? Um bom caráter. Mas e o louco? E o maluco? E o criminoso? E o abusador? Tu sabe quem são essas pessoas? Então se expõe, entendeu? Se expõe, atiça a loucura do louco. E você paga o pato, você leva a pior. A mesma coisa em relação à criança, né? Para que vestir a criança, amados, de forma assim, de forma sensual? A troco de quê? Para incentivar o quê, né? E também até roupa indecente, com apelo, nesse caso aí, propaganda de roupa para criança. Olha o que está escrito desses meninos aí, vocês estão lendo, né? Vem em mim que eu tô facinho. Mas essa é a nossa sociedade. Aí depois fica com aquela hipocrisia. Meu Deus! O crime está aumentando, a violência da sociedade. Tá esperando o quê? Ué? Faz isso aí é normal, isso é bonito, entendeu? Isso é bom, isso está na moda, entendeu? E aí faz, e depois fica com aquela hipocrisia, entendeu? De dizer, meu Deus, a gente se saiu na chuva e se molhou. Ué, tava esperando o quê? Olha aí, né? Olha aí. Essa questão também, amados, cuidado, né? Eu não estou dizendo assim, sei lá, se bem que nem isso seria bom também, né? Essa questão da chamada bitoca, não sei o quê. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um ditado que diz que por onde passa um boi costuma passar uma boiada, né? Aí o costumezinho, beijando na boca, quando se espanta que não. Olha, é melhor prevenir, tá? Beijo em outro lugar, né? A gente não encoraja, sabe, esse tipo de comportamento, não, né? A gente realmente não encoraja. Filha, né, que toma banho, sai nua dentro do banheiro, né, com o pai dentro de casa, com os irmãos dentro de casa, né, pai, padrasto, não sei o quê, cuidado, né, cuidado com isso aí, né. A gente olha esse caso aqui mesmo, amados, o que acontecia, né, o pai dava banho, essa notícia que eu estou passando para vocês verem aí, o pai dava banho, né, nessa criança, né, sempre dava banho nessa criança. E aí, o que aconteceu? Uma hora, como diz o outro, entendeu? A fome se juntou com a vontade, né? Olha o que aconteceu. Isso é uma notícia, né? Notícia de jornal. Abusou da criança, né? O pai abusou da criança enquanto dava banho nela, né? Por quê? Porque foi dando banho, passando a mão aqui, passando a mão acolá, e vai. Uma hora o diabo atenta, né? E aí a miséria acontece. Se previna. Essa história também, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. De mãe, né? Vai dormir separada, o pai dorme separado da mãe, né? Às vezes fica até tarde vendo TV.
Aí vai dormir com a filha no outro cômodo da casa, né? Tá lá o pai dormindo sozinha com a filha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não tem um mínimo de senso, né? Um mínimo de senso. Aí depois, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Minha filha, entendeu? Você, de uma certa forma, eu não estou aqui justificando o comportamento do agressor, não. Porque tanto a mãe quanto a criança são vítimas num caso desse. Mas, pelo amor de Deus, minha filha, pelo amor de Deus, você facilitou, né? Você facilitou. Então, não tem esse negócio de filha estar dormindo com o pai, não. O lugar de filha é dormir na cama dela. Ok, amados? Me desculpa assim meu tom de voz mais enfático, né? Porque realmente o assunto, amados, é terrível, né? Estamos falando de um assunto terrível. Então, aqui não tem que ter meias palavras, não. Aqui, usando eufemismo, não. Vamos dar o nome que as coisas têm, né? Olha aí esse caso aí, ó, né? Põe a criança, né? Põe a criança para né, simular ali uma direção, dirigindo, no colo do padrasto, às vezes no colo do pai, né? Mesmo que seja do pai. Cuidado, viu? Cuidado, né? Para não expor a tua criança a um risco desse. Essa história também, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Cuidado com essa historinha. Cuidado com essa historinha de tua filha chegar e dizer assim, deixa eu dormir na casa de não sei quem. Ou então, tem um trabalho da escola para fazer não sei aonde. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí, né? A gente tem visto, tem tratado de casos assim, né? Em casos mais extremos, né? Essa criança vai dormir na casa de um conhecido, né? Até de parente, ou, né? De amigo, sei lá. E lá, amados, é dado, né? Dado para essa criança beber substância, né? Que a criança, né? Desmaia, vamos dizer assim, dormindo, né? A criança apaga, aí faz o que quer com a criança. Cuidado com essa história da tua filha dormir fora de casa e essa historinha de fazer trabalho em casa de amiga. Cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado com isso aí. Porque o que tem se mostrado, amados, é que a coisa acontece realmente muito, muito com essa desculpinha aí. Cuidado com isso aí. Outra questão, amados, bem aqui. Me desculpe, mas eu vou ser direta, Você me desculpe, eu vou direta, né? Olha esse caso aí, né? A Bíblia diz, amados, para casais, né? Um homem e uma mulher não se aterem a um jugo desigual. Eu já até disse em outros vídeos, né? Então, olha aqui um caso clássico, ó. A mãe de idade, se casa com um sujeito, ela é separada, se casou de novo com um sujeito, geralmente um sujeito até mais jovem do que ela, né? Não necessariamente que precisa ser mais jovem, não. E aí com a menina, né? A menina nova, né? Tá ali, amados, é somar 2 mais 2 e achar 4, né? Nesse sentido assim, amados, esses dias uma amiga minha me ligou, ela é separada, tem 2 filhas, né? E essa minha amiga ainda muito jovem, muito bonita mesmo, né? Então, o marido dela já se casou, que separou dela, né? O primeiro marido se casou e ela estava pensando em se casar. E aí a orientação que eu dei foi, minha filha, não se case não. Você tem 2 filhas, né? Não se case não. Espere suas meninas saírem de dentro de casa, entendeu? Aí depois, minha irmã, vai verificar ainda o que tu consegue, né? Mas isso aí é um preço que uma mãe zelosa, uma mãe vigilante, né? Paga, né? Às vezes se condenar até mesmo a uma solidão, né? Pro resto da vida, vamos imaginar assim. Deixa passar essa oportunidade, às vezes nem surge outra mais, mas paciência, né? A orientação é, não ponha homem dentro de casa se você tem filha jovem, filha adolescente dentro de casa, né? Ou até mesmo filha criança, tá bom? Os filhos ainda pequenos. Amém, amados? Vamos dar continuidade. Aquilo que eu já falei, né? Amados, é como aquilo que a Bíblia diz. Tem muita coisa, amados, que é lícito, que não é errado, mas não convém. Como a própria Bíblia diz, é lícito, mas não convém. Por exemplo, nenhum problema de um pai estar trocando fralda da menina. Nenhum problema. É crime? Não é. É errado? Não é. É lícito. Porém, contudo, todavia, não convém. Ou seja, evite isso aí, tá? Evite isso aí. Aqui, a questão aqui, amados, das medidas preventivas, né? Isso aqui é aquele caso famoso que vocês viram, né? Pegaram um sujeito lá, o chamado Peladão do Man. Botaram o caboclo lá. Isso aqui, amados, era uma arte. Isso aí era um espetáculo, né? Financiado com verbas públicas, né? Verbas públicas, isso aqui. Botou um peladão lá no Museu de Arte Moderna. Isso era arte moderna, né? Arte moderna. Botou o peladão lá. E a própria mãe,
essa desvairada aí, essa maluca aí, né? Pegou a criança, a filha dela, né? E botou a criança para passar a mão no cara. O cara nu e a criança passando a mão. Ou seja, numa situação real, tudo bem que aí era simulado, né? Mas numa situação real, que essa criança estivesse exposta a uma situação como essa, o caboclo pelado lá e mandando a criança passar a mão, a criança ia achar que era normal. Então é esse tipo, amados, é esse tipo de coisa, entendeu? Que tá sendo plantado dentro da nossa sociedade e depois essa mesma sociedade hipócrita vem dizer, meu Deus, mas está aumentando o caso de violência sexual infantil. Ué, você está fomentando isso aí? Você está fomentando isso aí e agora está reclamando do resultado? Não estou entendendo, né? Não estou entendendo. Isso aí, mas aí ainda é o peladão. O peladão lá, pegava as crianças aí, olha só, olha, essa cena aí é real. Vocês podem pesquisar, entendeu? Você pode pesquisar, essa cena aí é real. Ou seja, estimulando, isso aí é o tipo do chamado espetáculo para estimular a pedofilia. Isso é pedofilia, né? É pedofilia. Tanto é que se um cara for pego, nu, o cara tá dentro de casa, o cara nu e pegado na mão de uma criança e alguém tirar uma foto ou ele for flagrado, ele é preso, porque isso aí é pedofilia, né? Mas isso era um espetáculo, era arte, entendeu? Inclusive custeado pelos cofres públicos. Isso aqui foi no MAM, o Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, né? Essa miséria aí, Deus me perdoe, era arte, isso aí era um espetáculo, né? Vamos lá, mas por sinais de abuso, né? Meu Deus, 1h11. 1h11 já de vídeo. Eu tenho muito cuidado em relação a horário, porque fica chata de ficar vendo vídeo comprido, né? Pois bem, amados, vamos ver agora, né, como identificar se uma criança está sendo vítima de abuso, né? Vamos aqui para os sinais. Claro, deixar aqui bem claro, que não é porque uma criança vai apresentar um ou outro desses sinais que vão ser listados aqui, que você já tenha que cair, vamos dizer assim, você já entrar em pânico, achar que teu filho ou tua filha está sendo abusada, não, tá? São um conjunto são sinais, e muitas das vezes esses sinais devem estar combinados, ou às vezes não. Então, nessa hora, antes que você tome qualquer medida, ou aquilo venha assim para sua cabeça, achar, botar caraminhola na sua cabeça, tenha a razão primeiro, né? Então, eu vou aqui indicar, né? Não é eu tirei isso aqui de sites autorizados, né, de autoridades no assunto. Então, quais são os sinais para a gente começar a desconfiar, né, que uma criança está sendo abusada? Vamos lá. Amados, a criança, assim do nada, ela começa a não querer ir para a cama. Ela não quer dormir. Por quê? Porque, às vezes, como o abuso acontece na cama, né, então a criança associa a cama com o abusador, né? E por conta disso, ela evita ir para a cama, não quer ir para a cama e, às vezes, tem muita dificuldade para dormir. Lógico que só uma situação como essa não quer dizer que essa criança está sendo abusada, tá? São um dos sinais, né? Vamos observar direito, né? Essa criança, amados, ela pode aumentar o apetite, né? Ou diminuir o apetite, né? Diminui o apetite assim, ela não quer comer ou come demais, né? Essa criança passa a ter problemas na escola, o rendimento dela cai, as notas dela caem, né? Essa criança pode estar sendo vítima. Tipo assim, uma criança que sempre teve nota boa, de repente a nota cai, cuidado, né? Cuidado se essa criança realmente não está sendo vítima, né? Essa criança mudou o comportamento, essa criança muda o comportamento, ela passa a agir de uma forma diferente que ela costumava agir, né? Assim, e essa mudança foi rápida, cuidado, né? É também um sinal. Esse aqui, amados, eu vou me adentrar um pouquinho, né? Esse aqui eu preciso parar um pouquinho, né? Por exemplo, uma criança que ela não fazia xixi na cama e de repente ela passa a fazer. Tome cuidado. E agora, irmãos, cabe aqui testemunho pessoal. Testemunho pessoal, porque você... Irmãos, eu costumo assim, ser muito honesta, né? Assim, quem me conhece sabe que do jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu falo em casa, eu falo na igreja, eu falo no trabalho. Essa é a Rose. Amados, durante 45 anos da minha vida, 43 anos da minha vida. Telefone, Mazinho. Por favor. Eu vou esperar atender, irmãos, porque realmente assim, algo que eu preciso assim, me concentrar, né, no que eu estou dizendo aqui. Bom, atenderam, deixa eu voltar.
durante 43 anos da minha vida, né, eu inexplicavelmente, assim, no sentido clínico que eu estou falando, inexplicavelmente, eu fiz xixi na cama. Todas as noites, né? Então, vocês imaginam, irmãos, assim, o que foi isso para mim, né? Para qualquer pessoa, né? O constrangimento, né? A tristeza por acontecer esse tipo de coisa, né? Terrível, né? Terrível mesmo. E aí eu, por conta desse desespero, amados, eu me submeti a cirurgias, sem necessidade, submeti a cirurgias, né? Procurei os maiores especialistas no assunto e todos eles eram unânimes, né, em dizer que eu não tinha nada, que meu sistema urinário era perfeito, minha bexiga era perfeita, tudo. E eu urinando na cama toda santa noite. Aí, por fim, irmão, eu já estava já com 43 anos, eu digo, olha, paciência, não tem mal o que fazer não, eu vou me acostumar, né? Graças a Deus, amados, meu marido era super compreensivo, entendeu? Super compreensivo. Mas vocês imaginam, irmãos, o que é um constrangimento desse, né? É terrível, né? É terrível. Pois bem, olha o que vai acontecer. Eu estava acima do peso, né? Fui fazer um tratamento para emagrecer. Aí na segunda, quando eu voltei no médico, né, para fazer acompanhamento, o médico me falou assim, olha, tá tomando esse remédio para emagrecer, é bom ter um antidepressivo. Aí ele me passou um antidepressivo. Irmãos, no primeiro dia, né? No primeiro dia que eu tomei esse antidepressivo, sumiu. Eu não fiz xixi na cama. E já tem 10 anos que eu nunca mais fiz xixi na cama. Ou seja, essa questão da enurese noturna era algo psicológico. Aí quando eu puxo pela memória, né? Fui puxar pela memória, porque principalmente, amados, quando a gente é criança, né? A coisa é assim fica muito vaga as lembranças, né? Então, eu me recordo que a gente morava, né, no interior do Maranhão, na beira do rio, assim, num barracão, e tinha as redes, né, que dormia em rede, e não tinha banheiro dentro de casa, nada, a gente ia fazer xixi, as necessidades eram no mato, assim, no terreiro. E lá nessa minha casa, mas tinha um adolescente que meu pai, que ficava lá, meu pai, tipo, deixou ele lá em casa, né, morar um tempo lá em casa, né, enquanto os pais dele tinham ido para outro lugar, esse adolescente ficou lá em casa. Então, o que eu acho que aconteceu, né? Porque essa memória vem assim muito confusa, mas ao que me parece, né? O que aconteceu? Quando eu levantava para fazer xixi, esse menino ia mexer comigo lá. Então, o que aconteceu? Para que isso não acontecesse, eu passei a fazer xixi na rede, né? E aí, isso, amados, isso vamos dizer assim, sedimentou, esse comportamento sedimentou, e essa consequência me acompanhou por 43 anos de vida, né? Estou com 53, há 10 anos, graças a Deus, me livrei. Mas você veja bem as consequências que um ato desse tem na vida da pessoa, né? As consequências. Amados, quantos constrangimentos, assim, eu não passei. Crise de depressão terrível por conta do que isso acontecia, né? Então, realmente, amados, todo cuidado é pouco com a criança, né? Eu não cheguei a ser violentada, eu não fui violentada, porque se eu tivesse sido, meu pai ou minha mãe tinha percebido na época, né? Mas assim, algum tipo de assédio eu sofri enquanto eu levantava da rede para fazer xixi lá fora, né? Sofri algum tipo de assédio, que aquilo me deu medo, e por conta disso mesmo eu desenvolvi esse medo de levantar para urinar e passei a fazer xixi na rede e depois xixi na cama. Então, amados, todo cuidado é pouco, né? Porque as consequências costumam ser terríveis, né? Terríveis, assim, às vezes, pro resto da vida daquela criança, né? Daquele adolescente. Criança, por exemplo, amados, ainda outro sinal, né? Criança, por exemplo, que não tinha medo de escuro e passa a ter, né? É também outro sinal. Criança que começa a desenhar, tipo órgão sexual, né? Criança que começa, por exemplo, com uns palavreados diferentes em relação às partes íntimas, geralmente coisa diminutiva, entendeu? Florzinha, não sei o quê. Cuidado, se a criança começou a chamar, tipo assim, a vagininha dela ali de florzinha, de botãozinho, não sei o quê, cuidado. Geralmente isso é linguagem que abusador usa e a criança escuta e passa a repetir. Cuidado, né? Cuidado. Então aqui, amados, agora em último caso aqui, né? O que fazer em caso de abuso, né? O que fazer? Amados, se o abuso foi pego no flagrante, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né?
Esse abuso tem que ser interrompido imediatamente, esse sujeito tem que ser denunciado, né? Mas se você está desconfiada, só é uma desconfiança, você redobre a atenção, não dê lugar para que esse suposto abusador fique com essa criança sozinha, procure a sua igreja, se você é crente, se você se congrega, se tem alguma instituição de apoio, procure a liderança dessa instituição, para que essa liderança venha te ajudar, venha te orientar, mas não fique na omissão, porque isso realmente é muito sério, né? Contudo, amados, todavia, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Não vamos ser irresponsáveis. Porque, amados, você acusar uma pessoa, entendeu? De uma forma injusta, de um crime desses, né? Isso estigmatiza a pessoa pro resto da vida, né? Ou então, às vezes, até a pessoa vai parar numa cadeia por conta de uma coisa que ela não fez, né? Então, cuidado, né? Cuidado, tenha prudência, né? Se você não pegou no flagrante. Cuidado, tenha prudência, né? Antes de denunciar uma pessoa dessa autoridade, ok? Em relação, amados, o restante, né? A pessoa se abster, né? Agora eu estou falando para você, pai, né? Pai, padrasto, né? Às vezes, amados, a gente não faz uma coisa, mas parece que fez. E por conta desse parece, o que a Bíblia diz? Olha, fuja da aparência do mal, né? Então, irmãos, acontece casos, né? Acontece casos, por exemplo, aconteceu o caso numa igreja que eu conheço, né? O pastor foi abraçar a menina e aí a mão parou num lugar onde não deveria ter parado e por conta daquilo criou-se uma aparência do mal e ele sofreu as consequências por conta disso, tudo. Então, assim, olha, fuja da aparência do mal, né? Você abraça sua filha, tal, mas cuidado ali onde você leva a mão, tal, onde tua mão esbarrou, cuidado, né? Embora você seja um pai carinhoso ali, você realmente é um pai comprometido, é um pai mesmo, né? Você não é um abusador, mas às vezes cai numa aparência do mal e você pode sofrer as consequências por isso, né? Alguém vê você numa situação como essa, interpreta mal, te denuncia, entendeu? E sua vida pode estar destruída, homem, pai aí, padrasto, tome cuidado, tá? Com a aparência do mal. Cuidado também, né, amados, com a narrativa da criança, né? A gente sabe que, embora o percentual seja mínimo, geralmente a criança fala a verdade, sim. Mas tem um percentual aí, amados, que às vezes é fantasia da criança. Então, qual é aqui a recomendação geral, né? É prudência, né? Se não foi pego no flagrante, prudência, né? Averigue direitinho e, principalmente, se você já desconfiou que essa criança possa estar sendo vítima de abuso, não facilite mais. Não facilite de nada mais para essa criança, ok? Aqui, amados, em relação à lei, né? Aliás, deixa eu botar aqui para vocês verem, né? Em relação aí à lei, né? Os artigos aí que criminaliza realmente o abuso, né? A pedofilia aí, são esses artigos aqui. Mas, em relação também, amados, deixar claro aqui que abuso infantil não é só, por exemplo, sexo com criança não, tá? Se a criança, por exemplo, está tomando banho e você é pego olhando a criança, entendeu? Ou então acariciando a criança assim, esbarrando a mão ali onde não deve esbarrar, isso aí também pode ser caracterizado e é caracterizado como estupro, né? Cuidado, tá? Cuidado com a aparência do mal, né? Cuidado. E aí eu finalizo aqui, amado, dizendo o seguinte, né? Que para cura, para pecado, né, não há cura. Para pecado há prevenção, há cuidado, há vigilância, tá? Ninguém está livre de uma tentação. Até o mais santo dos homens, né? O mais letrado dos homens, o mais instruído dos homens, o mais isso, o mais aquilo, não está livre de cair num negócio desse. Né? Então, cuidado com a sua vontade, vigie a sua vontade, amém, amados, né? Por quê, amados? Porque, como o próprio apóstolo Paulo disse, só ser crente, né, não basta, porque eu sou carnal e vendido sob o pecado, ó, aquilo que eu falei, ó, da roupagem aqui embaixo, ó, da roupagemzinha aqui embaixo, né? O velho homem aqui, a velha natureza aqui. Cuidado com ela, vigie essa velha natureza, porque ela não foi tirada de você, não, crente e crenta, né? Não foi tirada de você, não. Ela tá aí, tá? Ela tá aí, cuidado. E aí, finaliza, amados, mais uma vez, ressaltando, né?
que o abuso, né, a indefesa, o pecado contra a criança é chamado de o pecado suicida, né? O pecado suicida. Porque quem violenta uma criança, né? Mas Deus diz, né? Deus diz que era melhor que uma pessoa dessa colocasse uma pedra no pescoço e pulasse dentro das águas, né? Pulasse dentro do mar. Então é isso, amados. Termina aqui essa palestra pedindo a Deus, né? A misericórdia dele por sobre os nossos lares, por sobre as nossas famílias, né? Que o Senhor realmente cubra com graça e misericórdia, né? As nossas casas, as nossas escolas, as nossas instituições, e que principalmente, né? A mente do pai e da mãe se abra realmente para essas verdades, né? E para esses cuidados, para que essa questão do abuso infantil, ele venha a ser, pelo menos, amados, ele venha a ser minimizado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde no nome de Jesus. O próximo tema a gente vai tratar sobre sogras, né? Sogras e noras. Até mais.